Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Carolina Rodrigues e eu inventei esse material que a gente chama de planner, o planner para cultivar a alma, mas na verdade ele é um pretexto, ele é uma ferramenta, um brinquedo, um convite para você olhar um pouco mais para você, se incluir na sua rotina. Então eu vou contar um pouquinho de como surgiu esse planner ou esse material. Acho que o rótulo talvez não importe tanto, não seja tão determinante, porque é você que vai dar essa função, né? Se você vai usar como planner, se você vai usar como caderno de exercícios, isso vem justamente da própria proposta em si desse material, tá? Eu sou ecóloga, educadora ambiental, arte terapeuta, já trabalhei com teatro, com projetos, oficinas criativas desdobradas de contação de histórias, de literatura infantil. E quando meu filho nasceu, eu entrei num curso de autoaprimoramento, é um curso de 6 anos de duração, passível de reprovação. Eu finalizei há pouco tempo esse curso e ele me trouxe tantos benefícios que eu senti de compartilhar isso, mas do meu jeitinho, trazendo um pouco desse percurso que eu fiz, né, desde a ecologia até a educação ambiental e a arte terapia. Disso surgiu um programa de autodesenvolvimento sensível que é o Jardim Flor. Então, o Jardim Flor era uma proposta que começou como um material que eu chamei de planner lá em 2019. Eu criei em 2019 para lançar, para que ele fosse iniciado em 2020. Então, eu fui participar de uma feira, eu sou também artesã de cadernos, e eu queria lançar algum produto diferente. Então, eu fiz assim, como um raio. Simplesmente veio a ideia, sentei e fiz em um fim de semana. Criei a proposta para 2020 inteira, configurei no Canva mesmo, então eu não sou designer e não sou profissional da papelaria. Eu sou alguém que, quando vê alguma coisa, algo que eu gosto, que eu falo, nossa, fez sentido para mim, tenho vontade de explodir isso para o mundo. Simples assim. Então eu faço todos os produtos que eu criei para mim, na verdade. Era o que eu queria ver, era o que eu queria ter e eu simplesmente compartilhei com quem tivesse afinidade com isso também. Então o Jardim Flor, ele começou com esse material que tinha o calendário de cada mês, a visão semanal também, porque essa visão semanal era o que fazia sentido para mim, na verdade é o que faz sentido para mim. Eu não trabalho fora, então dentro das minhas demandas, dentro do meu universo, é o que me atende. E também pesquisando um pouco depois, eu vi que é até recomendado por algumas pessoas que trabalham com organização, né, organização compassiva, que o planejamento semanal, né, você olhar em perspectiva para a sua semana, até reduz um pouco a sua ansiedade. Você consegue se organizar, não deu hoje, tá, amanhã ainda dá. Sabe? Você tem um pouco mais de flexibilidade para lidar com seus processos ao longo da semana. Então, o planner semanal, para mim, ou material semanal, é sobre organizar um processo ao longo da semana, né? Que facilite algo que eu preciso desenvolver, o que eu preciso criar, o que eu preciso realizar. Então, num primeiro momento, o Jardim Flor era simplesmente esse material e eu colocaria no meu site algum texto, alguma indicação explicando um pouco melhor o que está aqui no cabeçalho de cada semana. Então, por exemplo, janeiro era o mês da gratidão e cada semana que eu abro aqui do mês de janeiro, antes do domingo, tem uma tarefa para cultivar, para desenvolver a gratidão. E aí a pessoa entrava lá no meu site e lia os dizeres a respeito, o texto, alguma indicação de filme, de música, de exercício mesmo. E aí, dentro da sua rotina, ela encaixava ou não aquela proposta. Só que começou a pandemia. E aí as pessoas, as mulheres que haviam adquirido o planner, quiseram se conhecer num grupo de WhatsApp. Afinal, a gente perdeu os contatos, né, com a sociedade, a gente ficou no lockdown.
E o Jardim Flor se tornou um ponto de contato entre pessoas diferentes, de lugares diferentes. E aí a gente acabou formando um grupo muito lindo que decidiu continuar. Então em 2022, aliás, em 2021, eu criei outras virtudes e outras tarefas. Então foi um outro planner, o ciclo 2 do Jardim Flor. E esse primeiro, ele foi aprimorado, ele ganhou ilustrações próprias, ele ganhou códigos que levavam para entrevistas no site, enfim. O Jardim Flor foi se tornando outra coisa, né? Foi se ampliando e hoje ele tem um material próprio, com mais tarefas, com mais exercícios, são workbooks, né? E ele tem a proposta de autodesenvolvimento mais sistematizada e mais aprofundada. Então esse planner já não fazia mais tanto sentido para o Jardim Flor. E nesse meio tempo eu passei por um processo de reestruturação da minha marca, da forma como eu apresentaria os meus produtos. E aí essa marca se transformou no Para Cultivar a Alma. E como eu não queria deixar de ter um produto como esse estímulo, que eu chamo hoje de planner, surgiu então esse material aqui. Esse aqui foi o primeiro planner impresso, que é o meu, que eu uso para revisão. E do mesmo jeito, ele tem a visão semanal, tem os calendários mensais, tem uma proposta por mês, uma tarefa por semana. No começo de cada mês, um espaço para colocar as intenções e o que eu quero que venha a ser. E no final de cada mês a avaliação do que foi, além da ferramenta da libélula que eu criei depois, porque a libélula é o símbolo do Para Cultivar a Alma, tá? E aí eu recolhi ao longo desse ano alguns olhares, alguns depoimentos das mulheres que colocaram, acolheram o planner para suas vidas, para suas rotinas, e em geral, respostas muito boas, ele foi muito bem avaliado, muito bem aceito, né? Foi algo que eu criei também intuitivamente, sem ter muita noção da papelaria em si, dos campos de organização em si. Então, por isso que eu falo, não é aquele planner tão elaborado, porque eu não sou uma profissional da papelaria que trabalha essa questão do planejamento em si, tão sistematizado, até porque eu não sou assim, tá? Eu sou do caderno sem pauta, eu sou da que deixa bloquinhos esparramados pela casa toda. E justamente fazer os cadernos e fazer o planner, eu criei para mim, para me auxiliar a ser um pouco mais centrada nas minhas ideias, a ter uma fluidez dentro da minha liberdade, mas também começar a ter uma certa organização do meu ponto de vista, né? Então eu não sou usuária de planners muito elaborados, com muitos campos para preencher, com muita coisa. Então eu criei um material minimalista que substituísse o Jardim Flor, mas que também fosse esse convite para o cultivo da alma, tá? Então ele é um material da minha marca. Eu não sou uma marca que cria planners e agendas. Eu sou uma marca de desenvolvimento pessoal que tem o planner também como um dos seus braços ou um dos seus pilares. É uma forma de materializar um trabalho tão abstrato que nós temos, que é com o desenvolvimento pessoal, né? Ele não é tão palpável assim a olho nu, mas o planner ajuda a ter esse refúgio, esse espaço, né? Então, a partir do que eu coletei dos feedbacks ao longo desse ano de 2022, eu já acolhi algumas das propostas, algumas das sugestões. Então, por exemplo, me pediram cores mais vibrantes. Eu fiz uma capa mais vibrante, só que por dentro ele continua minimalista, uma cor bem clarinha. E por que ele é minimalista e com as cores clarinhas, né? Ele é inspirado no Bullet Journal. E a ideia é que a gente possa exercitar um pouco o fazer sem ter comandos, né? Nós temos uma tendência, como que eu faço isso? Mas, né, precisa fazer de um jeito ou de outro. Você que escolhe, você que cria, não sou eu que vou te falar. Então, quando eu coloco os pontinhos sem as linhas, você pode num mês fazer contorno em todos os meses, fazer contorno ao redor dos dias, fazer 3 contornos, por exemplo, num dia para distribuir
manhã, tarde e noite. Então, se eu coloco uma coisa já com as linhas carregadas, com as minhas cores, serão as minhas cores e as minhas limitações. Então, a ideia dele ser pontilhado é esse convite mesmo, exercita a sua escolha. Se você quer traçar uma linha, se você quer traçar uma curva, se você quer não traçar, se você quer não usar aquele dia, né? Porque a gente também tem o direito de não usar. Eu mesma, tem dias que o meu planner está em branco, que eu não abri e tá tudo certo. Eu lembro que ele está lá na minha mesa, eu tô olhando, eu estou ciente do que eu preciso fazer. Não tem ninguém que vai me falar que eu tenho ou que eu não tenho. E não sou eu que vou falar para você que tem ou que não tem. Então, ele é suave por dentro, porque se você quiser colorir de cores contrastantes, você vai fazer. E quem quiser também manter numa cor clara, quiser pintar, também vai poder fazer, entende? Então, ele é sobre um potencial, é sobre algo que pode vir a ser a partir daquilo que você vai cultivar ou não, porque essa também é uma escolha que você tem, de não cultivar, de não usar. Ou mesmo, esse mês eu tô mais numa vibe de deixar tudo com cor forte e vou fazer linhas aqui nesses pontilhados. E tá maravilhoso. E é justamente por isso que eu abro hoje esse espaço também de partilhas para que cada uma mostre todas as potencialidades que esse material pode ter, tá? E eu quero descobrir isso também com você. Então eu aproveito aqui para pedir a sua ajuda, para que você participe, para que você coloque, né? Não tem um jeito certo de trazer qual é a sua intenção por mês, né? Mas você pode falar, nossa, eu trago a minha intenção a partir de tal aspecto que eu observo no meu mês. Nossa, que legal! As outras vão ver que tem essa possibilidade que talvez elas não tinham pensado. Da mesma forma, como você cria a sua afirmação do mês? O motivo ou o modo de você fazer pode ser diferente de uma outra pessoa fazer. Então a gente quer ver essa pluralidade mesmo, essa multiplicidade que vai surgir. Então é muito importante que você compartilhe. Eu vou abrir os primeiros campos desse Padlet, dessa área de membros, mostrando como eu faço, mas eu vou te confessar, muitas vezes eu não faço. Porque esse material para mim é um material de apoio, é um lembrete para eu saber que eu posso sempre voltar para cá quando eu me perder. Então ele é um guia, é um tesouro, é um caderno de exercícios, mas eu gosto muito de dizer, é um exercício de liberdade com um material minimamente estruturado, né? Como um solo. E aí o jardim que você vai plantar aqui é seu, né? Há quem queira plantar só jardins de girassol, ou você pode plantar um pé de libélulas, ou um pé do que você quiser, né? Então, é aqui que eu vejo a beleza, porque, como eu disse, eu crio para mim, eu crio a partir das minhas necessidades e desdobro isso. Então, vai ser muito legal eu saber também o que você deseja fazer, como você faz, até para inspirar outras possibilidades no futuro. Pode ser que a sua sugestão possa ser abraçada e harmonize bem com essa proposta. Pode ser que não, e tá tudo bem, tá bom? Então me pediram também mais espaços. Se eu colocar mais de um dia por folha, ele deixa de ter essa visão semanal. E eu até posso fazer a visão mensal, visão semanal e visão diária, ou visão de 2 dias por página. Tudo bem também. Porém, esse é um trabalho artesanal, de impressão artesanal. Ele é feito por uma outra empreendedora que imprime e monta manualmente esse produto final, e ele vai ficar cada vez mais custoso, em termos de custo mesmo, não de valor, mas em termos de produção. Ele vai dar uma demanda maior, vai precisar que troque essa wire-o por uma wire-o maior, que particularmente eu não gosto. Eu gosto dele mais enxuto, que eu consigo pegar, que abraçar com a minha mão, pôr na bolsa, sem ter aquela argola muito grande, tá? E que atende, assim, o básico da minha rotina, tá? E a ideia também é que você possa usar os cadernos que eu crio e ainda melhor que você entre no Jardim Flor
com outro material, com uma outra proposta, para realmente aprofundar no seu cultivo de alma, tá? Então, o planner, ele vem para ser esse convite mesmo, essa porta de entrada para esse universo. Por quê? Quando eu faço um caderno em branco e a pessoa olha aquela folha em branco, ela pode se assustar, ela pode estar tão condicionada ou nunca passou pela experiência, eu falo, nossa, eu não sei o que eu vou colocar aqui. Aí eu começo então com um estímulo, com uma palavra, com um verbo ou com uma pergunta. E aí a pessoa já começa a soltar as próprias palavras e o próprio jeito de fazer. E é essa a essência do Para Cultivar a Alma. Então, se eu saio muito disso, eu acabo criando outros produtos, né? Imagina atender a demanda de 100 pessoas diferentes, seriam 100 produtos diferentes. E isso não é tão viável, né? Dentro da minha rotina, dentro da minha proposta de trabalho, tá bom? Então, eu coloquei mais espaços esse ano, não nos dias, mas nas perguntas. Então, no final de cada mês, eu deixei uma página por pergunta, tá bom? Então, já melhora um pouco a questão do espaço, mas como eu disse, eu ainda não acho viável colocar uma visão que tenha 1 ou 2 dias por página, por exemplo. Não faz tanto sentido para aquilo que eu quero trabalhar, tá bom? Mas eu coloquei algumas folhas a mais para notas, algumas folhas a mais no final, então, para essas perguntas. Coloquei um pouco mais de libélulas que me pediram, mas aí eu reitero, tá? Tem os adesivos, que também eu vou mudar. Eu espalhei uma outra libélula aqui ao longo do caminho, mas eu quero que você coloque as suas libélulas. E se você não gosta da libélula, você pode colocar a borboleta, você pode colocar uma abelha, você pode colocar um coração, tá? Então, a proposta é justamente essa, de trazer você para esse planner, porque não sou eu que vou direcionar a sua rotina, os seus processos, o que você tem que fazer, você sabe, a sua alma sabe. Então esse espaço é para que você a coloque aqui no papel, mas ele tem datas, ele tem uma semi-estrutura para a gente conseguir também alinhar essas ideias, né? Dentro desses processos, harmonizando com o calendário que a gente tem aí fora. Porque nós sabemos, nós temos um calendário, um sistema que vai levando a gente para um lugar e às vezes a nossa alma quer ir para outro lugar. E às vezes não dá para chutar o balde também e falar, não quero isso que está aqui. Mas a gente é como criar assim um mundo paralelo, em que a gente vai tentando harmonizar o que a alma quer, esse tempo nosso, com o tempo do mundo aí de fora, né? Então é mais ou menos sobre isso. Isso é muito sutil, mas ele é colocado nesse planner com esses estímulos que eu consegui trazer aqui para você, tá bom? Outra coisa que me pediram foram rituais. Eu não trabalho exatamente com o sagrado feminino, não tenho um aprofundamento disso, não é muito a minha linguagem, embora isso esteja assim em mim, tá bom? Eu gosto, eu acompanho alguns trabalhos, mas ele tem uma pegada diferente, por exemplo, dos trabalhos da mandala lunar e tudo mais. Eu gosto, eu acho bonito, mas eu escolhi outro caminho, apenas isso. Mas eu coloquei alguns rituais nas mudanças de estação, tá? Então no final do mês de março vai ter um ritual para celebrar o outono. No final do mês de junho vai ter o ritual para celebrar o inverno, na primavera em setembro e em dezembro o verão. E de novo, eu sempre até anotei aqui, são sugestões, porque nós temos também as nossas estações internas, a nossa lua interna. Então, eu vou falar novamente para que fique muito claro, isso é um convite, é um pretexto. O modo como você vai usar, vai usufruir, é seu e você fique à vontade. E é justamente isso que eu quero ver no Padlet, como cada uma se permitiu pegar essa semi-estrutura e trazer si mesma para cá, tá? Então é sobre isso. É um pequeno estímulo para você organizar a sua rotina, trazendo um olhar para dentro também, não só um olhar para fora, do que você precisa cumprir, das tarefas que você precisa ticar, tá? Então é sobre isso. Então continue trazendo as sugestões,
Por favor, participa, coloca como você usa cada campo, como que você gosta de preencher, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, porque aí a gente vai vendo todas as possibilidades e vai também vendo que tá tudo bem ser do jeito que se é, que não tem uma regra e que a gente vai poder exercer aqui as liberdades também harmonizando com as datas, com as coisas que a gente tem que cumprir também, com essas demandas do mundo de fora, né? Então é isso, eu espero que você participe, que você compreenda também a origem desse planner, para entender que algumas sugestões vão caber, outras nem tanto, mas aí talvez eu possa criar um outro material também depois, né? Então essas possibilidades ficam em aberto. Eu agradeço pelo seu acolhimento a esse trabalho, sem me conhecer, sem conhecer em detalhes como vai ser o uso, mas adquiriu para se permitir essa experiência, tá? Então, toda a minha gratidão antecipada pela sua participação aqui, e eu espero que a gente possa ver muitos campos de libélulas, de girassóis, e seja lá do que sua alma queira trazer para o mundo, nesse espaço de membros aqui do planner, ou do caderno, ou desse material para cultivar a alma. Um beijo, um abraço e me chama se você precisar. Até logo!